Três, não é? Olá de novo, estamos agora aqui com outro doente. A nossa executante desta vez é a doutora Ana Caldeira, gastroenterologista do Hospital Castelo Branco, que tem uma vasta experiência também em ecografia, já alguma experiência em contraste. E temos novamente um doente do sexo masculino com 52 anos e com uma lesão nodular sólida também detectada em ecografia, com dimensões de 9 por 8 centímetros e que vai ser estudada e que propusemos o doente para um estudo também com contraste. A Ana vai dar início ao exame. Bom dia a todos, o meu nome é Ana Caldeira. Então temos perante nós, da mesma forma, um doente com 52 anos, que tem uma lesão focal hepática já conhecida e vamos, portanto, fazer uma ecografia dirigida a essa lesão para um estudo mais exaustivo dessa lesão que já é conhecida. Contudo, e como disse o Dr. António, quando fazemos ecografia é sempre importante fazer inicialmente uma abordagem geral do abdômen. E não são poucas vezes aquelas em que encontramos surpresas de que não estávamos à espera. Então começamos com os cortes no epigastro. Temos neste doente, e acho que já é fácil a percebermos, temos um perfil um bocadinho mais difícil do que aquele da doente anterior. A ecografia é mesmo assim. Temos que tentar resistir e ser persistentes a estas pequenas barreiras do exame ecográfico. Conseguimos conseguimos ver, temos aqui um pâncreas, aqui está o estômago, estamos num corte no epigastro, vamos fazer um corte longitudinal, temos a aorta, a artéria mesentérica, e vamos então agora para o hipocôndrio. Temos um fígado bastante subido, vamos encher o peito de ar e vamos varrer o fígado. Já estamos a ver a lesão de que falávamos, não é? Mas é importante tentarmos despistar outras lesões que poderão eventualmente não ter sido vistas no exame que foi previamente realizado. Conseguimos perceber que temos um fígado com um parênquima homogéneo, com uma superfície regular. A vascularização é normal, não há tortuosidade dos vasos, não há apagamento vascular. Portanto, não estamos perante um doente com hepatopatia, que é, sem dúvida, muito importante quando avaliamos uma lesão focal. O lobo direito não parece apresentar qualquer tipo de lesão. Temos a vesícula. Varremos todo o fígado e voltamos à lesão inicial. Eu volto só aqui ao hipocôndrio direito porque com certeza se aperceberam que havia aqui qualquer coisa diferente, não é? Que à primeira partida poderá pensar-se que está no fígado, mas não. Trata-se, quando fazemos o corte longitudinal, vemos perfeitamente que é um quisto de grande dimensão, mas do rim, com alguns septos no interior. E, portanto, não nos deverá confundir na nossa avaliação do fígado. Temos a porta, aqui, podemos medi-la também. Tem 10 mm, está perfeitamente dentro do normal, até 12 mm costuma considerar-se que tem um calibre normal. E voltamos então a centrar-nos na nossa lesão. Podemos perceber, ela é perfeitamente bem delimitada, vamos medi-la. Irá mais ou menos daqui até aqui, cerca de 10 centímetros. Se medirmos num outro plano, 6 centímetros. Claro que estas medições dependem um pouco dos planos que fazemos, não é? Se medirmos num plano longitudinal, vamos ter uma lesão com 7 centímetros. Delimita-se muito bem, apesar de ser heterogénea, contudo é quase isoecogénica, não é? Ela em partes é muito semelhante ao parênquima hepático envolvente. Tem algumas áreas mais hiperecogénicas e outras mais hipoecogénicas, bem delimitada e, portanto, é uma lesão de grande dimensão. Ana? É a Sílvia Leite de Guimarães. Olá, Ana. Sim. Quando vês esta lesão, o que é que tu pensas? Mesmo antes de fazeres Doppler, qual é o diagnóstico que pões assim à cabeça? As lesões benignas, como anterior hemangioma, epilepsia anular focal, ou porias em dúvida outros tipos de lesão? Portanto, como eu disse inicialmente e como já conseguimos perceber, é um doente que não tem claramente hepatopatia e não há história disso. Portanto, isso sem dúvida nos marca logo uma separação fundamental no diagnóstico diferencial. Portanto, o CHC aqui será uma hipótese um bocadinho remota, não é? Não de excluir, mas uma hipótese muito menos provável. Em relação a uma possível metástase ou uma possível lesão focal,
o doente não tem história, não há uma história de patologia oncológica. Se estivéssemos perante um doente com patologia oncológica, sem dúvida que teríamos que pôr, pelo menos à cabeça, ou pelo menos como uma hipótese mais provável, a presença de uma metástase. Sendo um doente sem história oncológica, sem história de hepatopatia, eu acho que, e sendo, por exemplo, a lesão, o hemangioma, uma lesão que sabemos tão frequente, eu acho que inicialmente temos que pensar nessa hipótese. Apesar de que é verdade que não estamos perante um hemangioma com as características clássicas de hemangioma, não é uma lesão hiperecogénica e é uma lesão de grande dimensão, portanto temos que ponderar um bocadinho. Eu acho que é importantíssimo fazer exames que possam despistar outro tipo de diagnóstico, nomeadamente exclusão da patologia maligna. À cabeça, eu neste caso julgo que pensaria no hemangioma, uma hiperplasia nodofocal, mas é muito menos frequente, portanto, à cabeça pensaria no hemangioma. Os hemangiomas de grande tamanho também habitualmente têm muito menos as características que nós conhecemos típicas. Exatamente. Os hemangiomas até 3 cm, por aí normalmente são hemangiomas bonitinhos, hiperecogénicos, aqueles que estamos mais habituados a ver. Estes de grande tamanho, portanto, estes hemangiomas já vimos que têm quase 10 cm, naturalmente as características são diferentes e são muitas vezes chamados de hemangiomas atípicos. Bem, vamos fazer então o Doppler. E como seria de esperar, pelo menos tratando-se de uma lesão do hemangioma, temos uma vascularização o Doppler não capta a vascularização no interior da lesão. Vamos recorrer ao Power Doppler. E o Power Doppler tem aqui alguns artefatos, mas vemos que também no interior da lesão é muito débil a vascularização, alguns vasos ecos à volta da lesão, mas uma vascularização muito débil. Porquê que o Doppler não nos aparece a cores como é habitual? Não, desculpe. Não está a aparecer a cores. Será que há... Não, isto é o Power Doppler. Aqui é o Power Doppler. Este é o Power Doppler. É um Doppler mais sensível para fluxos mais lentos. Quando não encontramos fluxo com o Doppler normal, podemos recorrer ao Power Doppler para excluir que haja pequenos vasos com um fluxo mais lento e que possam eventualmente ser captados com este Power Doppler. Fazem sempre Doppler antes de fazer o uso dos contrastes? Sim, eu acho que é importante, faz parte daquela avaliação inicial que se deve fazer. Primeiro estudar a lesão em modo B, avaliar o Doppler, avaliar com o Power Doppler a vascularização da lesão, porque pode-nos já dar indícios do que é que estamos, da lesão perante a qual que nos encontramos, e portanto eu acho que não custa nada, está à distância de um botão, e acho que dá sempre algum aporte de informação que pode ser útil na nossa avaliação. Agora, mesmo que não vá fazer contraste a seguir? Mesmo que não vá fazer contraste a seguir, sim. Neste momento temos a lesão no local onde vamos querer estudar. É muito importante, quando se faz contraste, uma das coisas mais importantes é a escolha do local onde vamos manter a sonda. Isto porque, como sabemos, as fases são muito rápidas, a fase arterial passa muito rápido e, portanto, temos que ter a sonda bem localizada, numa zona onde possamos ver a lesão, pelo menos da melhor forma possível. Nem todas as lesões se veem tão bem como esta e estão tão acessíveis como esta, mas pelo menos tentar vê-la da melhor forma possível. Muitas vezes é necessário virar o doente em decúbito lateral, é necessário recorrer aos cortes nos espaços intercostais, que eu aqui não fiz porque ainda não foi preciso, mas podemos, neste caso, não vou vê-la porque a lesão está no lobo esquerdo e portanto, os espaços intercostais dão maior acessibilidade ao lobo direito, mas é importantíssimo escolhermos um bom local para a visualização da lesão. No caso de, por exemplo, de um doente com várias lesões, isso torna-se mais complicado. Normalmente escolhemos uma para estudar na fase arterial, porque ela passa muito rápido e, portanto, não nos dá tempo para ir às outras. E depois podemos, no final, já na fase tardia, ou mesmo na fase portal, que se prolonga um pouco mais, tentar observar o comportamento do contraste nas outras lesões mais pequenas, ou nas que não escolhemos como uma lesão para estudar. Neste caso só temos uma lesão, portanto não nos põe essas dúvidas, vamos centrar-nos aqui. Eu acho que este é um bom corte, acho que todos conseguimos perceber bem a lesão, acho que estamos bem localizados. É também importante tentar escolher um local onde não dependa muito da respiração do doente, isto porque exigir ao doente que inspire e que esteja em inspiração forçada durante o tempo todo não conseguimos, e portanto se a nossa abordagem não depender da respiração é mais fácil e portanto mantemos uma estabilidade da imagem muito melhor. Ana, com o conhecimento que tens da lesão até agora, farias contraste se o doente não estivesse neste curso? Faria seguramente contraste, faria.
Porque, como já dissemos, não é uma lesão típica, não tem as características típicas de uma lesão benigna e não podemos excluir a patologia maligna, nomeadamente, por exemplo, uma metástase. E, portanto, eu acho que é importante fazer uma abordagem, neste caso, a ecografia com contraste para nós é mais execuível neste momento porque está à nossa distância, somos nós que a fazemos, mas quem diz uma ecografia com contraste, diz uma ressonância, um ataque, qualquer exame que nos pudesse dar mais segurança neste diagnóstico. A vantagem da ecografia com contraste, como eu acho que é fácil ver aqui, é que no momento em que nós estamos a fazer a ecografia, em que detectamos a lesão, muito facilmente e apenas puncionando o doente, poderemos de imediato, em mais 4, 5 minutos que adicionamos ao exame, ter já ou o diagnóstico ou até um adianto no diagnóstico e dar já uma ideia ao doente. E, portanto, como diz a Ana, isto está muito facilmente à nossa mão e fácil de executar por nós. É importante para nós ficarmos tranquilos e eu acho que também é muito importante para o doente sair do nosso consultório ou da nossa sala de ecografia muito mais tranquilo, ou não é? Depende do que encontramos. Mas eu acho que essa parte da ansiedade do doente e de transmitir tranquilidade quando encontramos um aspecto que nos dá alguma segurança de que é uma coisa benigna, eu acho que é também muito importante. Eu agora, antes de avançarmos já para o contraste, ia só explicar que nós estamos a utilizar os aparelhos, os ecógrafos que estamos a utilizar são os Hitachi Avios e, portanto, explicar o que é preciso para fazer um contraste. Ter um ecógrafo que permita um software de contrastes e, portanto, depois disso estar instalado, apenas carregando em alguma tecla e selecionando o modo contraste e, portanto, ativando esse modo de contraste. Como há bocadinho já puderam visualizar, nem todos os ecógrafos dispõem desta possibilidade, mas é importantíssimo ter as duas imagens e, portanto, a imagem em modo B e a imagem com contraste. Sim. Teresa, espera aí que há aqui um problema técnico, porque nós, já há um bocado a professora Helena Cortes Pinto falou na cor do Doppler, nós não tínhamos aqui nenhuma cor, portanto estamos com as duas imagens em cinzento e não temos a imagem de contraste. Então, antes de avançar, era importante resolver isso. Não estão a ver neste momento a imagem de contraste? Não, estamos as duas imagens em tipo modo B. Mas na outra sala tínhamos imagem com cores. Ok, e é suposto ter. De qualquer forma, o que eu ia dizer é que nem todos os ecógrafos dispõem deste modo de dupla imagem e que é muito importante porque, como vocês veem, no modo de contraste, o tecido hepático é praticamente suprimido, portanto, aquilo que se vê são os grandes vasos, o diafragma, e, portanto, nós aqui, e esta lesão é grande, e se fosse pequenina era muito mais difícil, não teríamos a certeza de que estávamos com o aparelho colocado na zona onde queríamos e, portanto, esta imagem em modo B permite-nos sempre ter a segurança de que é exatamente o estudo da lesão que queremos que estamos a fazer e tê-la sempre sobre a nossa visualização. Só chamar a atenção que esta imagem de modo B perde muita definição quando passamos para este software de contraste. Portanto, é normal que nós tenhamos os limites da nossa lesão menos definidos, que a lesão não se perceba tão bem como há pouco, quando ainda não estávamos com este software. Neste momento, vamos demonstrar como é feita a administração do contraste com a senhora enfermeira. Portanto, o doente deve estar picado numa veia periférica, idealmente de grande calibre, um catéter nunca inferior a 20 Gauge, e o contraste é administrado pela via mais direta. O contraste é composto por microborbulhas que não queremos que se rompam antes de chegar, antes do estudo. Portanto, a senhora enfermeira diz-nos quando injeta o contraste, vamos injetar o contraste. Nós clicamos no tempo, temos aqui um timer. E começa a contar do negativo, conta e a seguir faz um tempo de flush de injeção. 10 cc de soro fisiológico e o contraste está administrado. É desejável que esta administração seja bastante rápida. Oh, Ana, é Silvia outra vez. Posso fazer uma pergunta? Tu, quando fazes contraste, deixas o foco a meio da lesão, no fundo da baixo da lesão? Achas que isso muda a tua imagem? É desejável que o foco esteja mais ou menos centrado na zona que pretendemos estudar, onde ele está neste momento mais ou menos. É desejável que sim, porque a definição fica melhor nessa... Preferes aí então? Não gosto mais na parte inferior da lesão? Não achas que melhora a tua imagem? Achas que essa é a melhor? Esta lesão também é grande, ela disse tão bem que nem... No caso de lesões pequeninas e mais profundas, sim. Não achas que não interfere significativamente? Bem, então só referir que, como já estamos a ver, temos um preenchimento periférico inicial, que formando aqui, esboçando alguns nódulos, é o típico preenchimento periférico nodular,
o contraste vai progredindo e temos já aquele aspecto nodular é muito evidente, vai começando a contrastar de fora para dentro, já estamos na fase portal, como podemos ver pelo tempo, e continuamos a ter um preenchimento tendencialmente centrípeto. Reparamos que há algumas áreas que mantêm alguma hipocondrasticidade, que são hipocontrastantes. É normal nos hemangiomas gigantes, nos hemangiomas desta dimensão, haver áreas que não vão contrastar, os aspectos de necrose, hemorragia, fibrose, como sabemos. Vamos aguardar mais algum tempo, estamos já na fase tardia e conseguimos perceber que pouco a pouco o contraste vai progredindo em direção ao centro, mantendo sempre algumas áreas hipocaptantes, mas efetivamente a lesão apresenta um preenchimento de contraste de fora para dentro. E, portanto, isto é a imagem típica, como sabemos, dos hemangiomas. Neste caso, um hemangioma atípico. É a presença destas áreas mais hipocaptantes. Salientar que se estivéssemos no caso de uma metástase, não é? Que seria um dos diagnósticos diferenciais, neste caso, a ponderar, o centro da lesão ficaria completamente hipocaptante, portanto, hipocaptante no final, na fase tardia, e, portanto, esse diagnóstico está praticamente excluído com este exame. Ana, voltando um bocadinho atrás, há alguma contraindicação ao uso deste tipo de contrastes? Há algumas contraindicações, sim, já foram há bocado referidas pelo Dr. António, nomeadamente a patologia cardíaca. É importante salientar que este contraste pode fazer-se com segurança em doentes insuficientes renais, que é um dos problemas dos contrastes noutro tipo de exames imagiológicos. Neste caso não há contraindicação pela patologia renal, temos sim contraindicações pela patologia cardíaca, nomeadamente infarto agudo do miocárdio, angina de peito em repouso, principalmente quando são queixas recentes, infarto recente. Há também a questão da hipersensibilidade ao contraste, evidente, que tem que se colocar, a presença de chantes, essencialmente patologia cardíaca, não sei se recordas mais, mas... Hipertensão pulmonar. Hipertensão pulmonar, exatamente. Sim. Nós temos, não sei se a Ana já referiu, que o doente está monitorizado em termos de tensões e de pulso e saturações. A monitorização por ECG é feita apenas em doentes com patologia cardíaca. De qualquer forma, o sonovil é muito usado no estudo ecocardiográfico. Portanto, uma monitorização apertada dos doentes. Nós, normalmente, em doentes que tenham doença cardíaca instável, infarto recente e que não seja absolutamente necessário um estudo destes, não efetuamos. Fazemos, claro, uma questão de segurança. E mas qual é o racional para essas contraindicações cardíacas? Qual é o racional? É assim, o contraste é expelido sobretudo a nível pulmonar, tem a ver com o facto de haver as microborbulhas e, portanto, na microcirculação, essas borbulhas pode causar danos em termos da microcirculação, nomeadamente cardíaca. Exatamente. Podemos agora observar que a lesão está praticamente toda contrastada, mantém algumas pequenas áreas hipocaptantes, mas de uma forma geral está já toda preenchida e, portanto, este aspecto é muito a favor de uma lesão benigna, não é? Digamos que a patologia maligna está praticamente excluída com este exame e todo o comportamento do contraste foi muito sugestivo de efetivamente se tratar de um hemangioma. Estamos já com 5 minutos e, portanto, praticamente o exame já terminou. Como podem observar, está praticamente toda contrastada. Nós ainda queríamos colocar aqui algumas questões, faz favor. Sí, buenos días, Ana, soy Manuel Macías. Hola. Me alegra mucho de verte trabajando. No, es respecto a lo que comentábamos de las contraindicaciones cardíacas, es cierto. Está descrita complicaciones graves, mortales, atribuidas al uso de contraste en pacientes con enfermedad hepática descompensada, posiblemente por el efecto embolizante de las microburbujas. Pero, sin embargo, existen estudios cardiológicos que sugieren que los pacientes con cardiopatías agudas graves que se han estudiado
con contrastes, la información que ha ofrecido ese contraste ha permitido incluso que los pacientes que se han estudiado con contrastes tengan una mejor supervivencia que los pacientes que no se han estudiado con contrastes, porque ha permitido la puesta en marcha de las intervenciones terapéuticas apropiadas con mayor rapidez y mejor precisión. O sea, es un tema controvertido, pero efectivamente está incluido en la ficha técnica la contraindicación en patología cardíaca isquémica, hipertensión arterial descompensada y patología pulmonar aguda descompensada también. Ok. Muito obrigado. Há aqui mais Só uma... uma pergunta só eu ia sobre... só- Peço desculpa, Beatriz Costa Neves, de Lisboa. Então, neste caso, esta situação de utilização de contrastes na ecografia poderia ser efetuada naqueles doentes em que fazem TAC, mas não podem fazer contraste porque têm atopia. Portanto, seria uma boa alternativa para sim. esta situação. Pode, efetivamente calhar. pode ser, porque o contraste é completamente diferente daquele que é utilizado no ataque e, portanto, mesmo os casos de atopia, a substância não é a mesma, o contraste não é o mesmo. Contudo, eu julgo, na minha opinião, que é preciso ter alguma cautela. Nós, que ainda estamos um bocadinho numa fase inicial deste tipo de exames, temos ainda alguma cautela na utilização do contraste em doentes com histórias complicadas de atopia. Normalmente preferimos não fazer, não arriscar, se virmos que pode realmente complicar. Não sei, por exemplo, o Dr. Macias terá muito mais experiência neste aspecto, não sei como é que ele opta nesses casos, com certeza já terá uma experiência muito maior, mas nós ainda temos algum receio, digamos que, em termos algumas complicações que não são desejáveis. Mas, efetivamente, mesmo nos casos de atopia, o contraste é diferente, como já foi falado de manhã, este contraste não passa ao espaço vascular, não passa à barreira vascular, não vai para o parênquima, é um contraste com características diferentes e, portanto, que eu julgo que pode ser uma solução nesses casos. E em lesões múltiplas, portanto, este contraste, porque o tempo de eficácia é relativamente curto, pode ser efetuado várias vezes e, portanto, estudar cada um dos nódulos per si, como se fosse a primeira vez. Exatamente, até porque nós normalmente usamos só meia ampola em cada doente. Se houver necessidade, podemos repetir o exame, podemos fazer a outra metade da ampola no mesmo doente, esperamos algum tempo e podemos repetir o exame de seguida para estudar outra lesão na fase arterial. Isso pode ser feito. Eu ia só dizer uma coisa a esse respeito. Eu acho que é importante, também não custa nada, e é importante no final do exame, nós agora vamos com 8 minutos, já não interessa, mas no final de ultrapassada a fase tardia, com 3, 4 minutos de exame, não custa nada ver novamente todo o parênquima hepático e ver se encontramos alguma lesão, neste caso hipocaptante, portanto, que possa sugerir alguma metástase ou alguma lesão maligna que não tenha sido identificada anteriormente. Eu posso dizer que nesse aspecto temos já alguma experiência na utilização do contraste em doentes com metástases e é surpreendente quando temos doentes em que no modo B identificamos 4, 5 metástases e fazemos o contraste e deparamos com imensas metástases que não tinham sido identificadas no modo B. Portanto, e se isso acontece, então se existir uma metástase, ela pode efetivamente não ter sido identificada no modo B e com o contraste voltarmos conseguirmos encontrá-la facilmente. Macias, ¿quiere comentar el problema de la atopía, de las reacciones de hipersensibilidad, los riesgos? Realmente lo que está descrito en la literatura es que se han descrito reacciones anafilactoides, no típicamente anafilácticas, en una incidencia aproximadamente de 1 de cada 7.000 exploraciones. 1 de cada 7.000 exploraciones. Estos son estudios que evidentemente están hechos pues, con estudios multicéntricos, recopilando datos y posiblemente no sean de una fiabilidad absoluta, pero lo que es claro es que es muy infrecuente, excepcional, pero como puede ocurrir es muy importante que siempre el paciente esté informado y que haya dado la autorización por escrito. Eso dificulta un poco la estrategia que comentábamos antes de la posibilidad de hacer inmediatamente después de una ecografía con contraste, porque supongo que les pasará a ustedes igual que nos pasa a nosotros, que no es fácil tener a una enfermera disponible, no es fácil sacar tiempo para hacer una información adecuada al paciente, generas al paciente una incertidumbre de que le estás haciendo una técnica muy poco invasiva, superficial y de pronto le comentas que tienes que coger una vía periférica, que le vas a inyectar contraste, entonces hay que individualizar. Nosotros, si podemos, hacemos el contraste inmediatamente después de la ecografía, pero si podemos informar claramente al paciente, vemos que entiende y podemos obtener el consentimiento. ¿Puedo preguntar si se sentiría confortable de hacerlo fuera del hospital, en un consultorio, en que si hay una complicación y no tiene todo...
Es una pregunta difícil porque yo estoy acostumbrado a trabajar solo en un hospital. Entonces me sacas de allí y me siento inseguro. Pero sinceramente, hombre, yo lo que creo es que tenemos que tener, como cuando hacemos cualquier intervencionismo, tenemos que tener un equipo de reanimación inmediata y tenemos que tener una capacitación para actuar ante una reacción anafiláctica. Ese es unos requerimientos mínimos que se tienen que tener independientemente de la incidencia del problema. Cualquier cosa que no sea así es un riesgo que estás asumiendo y que estás haciendo correr al paciente. Muchas gracias. Sim, ainda vamos ter lugar para mais uma questão. Ana, Sim, sim. Pedro Coutinho, olha, uma pergunta obrigatória nestes casos. Estás-me a ouvir? Sim, sim, estou. O preço, não é? Numa altura destas, o preço do contraste, só meramente informativo. É um upgrade que encarece muito o exame ou não? Sabes o preço desse kit? Claramente é um exame muito mais barato do que as outras opções que estão em causa, que, portanto, quando falamos de TAC e de ressonância. Eu tenho aqui Não pensei que tinha que gravar uma com esta ajuda que me pergunta. diz que são 35 euros, é ampola. 35 euros por paciente. Portanto, estamos a falar Contanto de que a preço... ampola dá para 2, é isso? E uma ampola dá para 2, mas estamos a falar por paciente, portanto, não por ampola. O exame fica em cerca de 35 euros por paciente. Portanto, são... O contraste. O contraste, exatamente. Portanto, estamos a falar em termos económicos e nesta fase acho que também temos que pensar nisso. Estamos a falar de um preço muito abaixo daquele que é comparável com os outros exames que estão em causa. Muito obrigado, Ana.